Este será o segundo vídeo do nosso curso de Tarosofia. Quero pedir desculpas a vocês, sinceras, porque parece que eu estou simplesmente perdendo tempo, tomando o tempo de vocês, usando esses vídeos para poder falar da minha biografia, mas sem isto vocês não vão compreender o fenômeno fundamental da minha vida, que foi o recebimento dessa caixinha. Essa caixinha é muito bonitinha, tem uma tranca aqui, tá vendo? Ela vem com a tranca aqui, ó, dourada, e aqui dentro tem alguma coisa muito interessante, que eu não vou dizer o que é, mas a nossa biografia terá que ir até o momento em que eu recebi essa caixinha. Não tem como poupar vocês disso, infelizmente. Então a caixinha está aqui de lado e só no momento certo. Portanto, desculpem, não posso poupar vocês disto. Então vamos voltar, vamos continuar o vídeo, né? Então, prazer estar com vocês mais uma vez. Eu dizia no vídeo anterior que servi ao exército ao mesmo tempo em que fiz uma experiência sacerdotal e morava com minha irmã enfermeira na Rua Severo Martins 40, vizinho ao Palácio do Catete, e depois que saí do exército e saí do mosteiro beneditino, quer dizer, saí do mosteiro por causa de um problema pessoal que eu não vou voltar a falar aqui, mas foi há uma semana de eu ser votado para ser diácono, eu já era oblato, então eu pedi para sair e fui embora e esquece, o mosteiro ficou para lá, mas eu continuei minha vida religiosa, inclusive 8 anos de estudos pesados, densos, sobre religiões comparadas, como esse Eliade, vou mostrar a vocês os livros que eu usei. Mas o problema foi esse aqui, não é? Aqui nós temos um encaminhamento da consulta, a minha irmã, vou mostrar de novo, a minha irmã conseguiu uma consulta no Hospital do Andaraí, aqui está o encaminhamento, esse encaminhamento era para ver o que é que o paciente tinha. Eu tinha levado uma radiografia tirada aqui em Duque de Caxias, que era um horror. O médico especialista em oncologia disse que por aquela radiografia não podia fazer nada, então ele mandou meu cunhado, que era chefe do setor de radiologia, esposo da minha irmã enfermeira, fazer 15 radiografias, e depois, examinando as radiografias, ele disse que câncer eu não tinha. E aí me encaminhou ao 8º andar. No 8º andar, de novo, rapidamente aqui, eu fiz a endoscopia digestiva com o Dr. Kleber. Está aqui. Isso foi no dia 25 de fevereiro de 1980. Está aqui Dr. Kleber Vargas. Então, o exame só foi complicado porque o médico, naquela época, aquele troço era grosso, e o Dr. Kleber coloca aqui como laudo pequena hérnia de hiato por deslizamento, hiperemia, quer dizer, uma inflamação do esôfago, mas não era câncer, pylori e bulbo normais. Só que eu não confiei completamente nisso. Na verdade, eu fiquei naquela grande dúvida, qual dos dois estava certo. Ou seja, Dr. Kleber estava me dando aqui a conclusão, ele enfiou o tubo, e teve aquela característica de eu sentar na cama, na maca, e quando ele olhou para mim para me dizer o que era, eu disse a ele, pequena hérnia hiatal, e ele falou, Marilena, o que seu irmão é? É o primeiro paciente que me dá o diagnóstico. Eu sou médico, mas ele me deu o diagnóstico, então me deu disso aqui. Então, bom, como eu estava muito magro, como eu disse a vocês, né, o meu corpo normal era esse aqui, quando eu servia ao exército, e a situação que aconteceu depois de eu ter tido esses problemas estomacais, me levou a um estado de magreza muito grande. Aqui eu tenho aqui na praia, depois tem aqui depois tem aqui com a criança no colo, então muito magro. Minha irmã se preocupou com esse emagrecimento e ela me encaminhou então
para dois colegas dela. Ela tinha muito conhecimento, eles dois, o casal, ela e o meu cunhado eram muito bem quistos na Hospital do Andaraí, e ela me encaminhou para dois médicos para que eu acabasse essa magreza, porque de 81 quilos eu passei para 59. Aqui eu tinha 81. 81 quilos. Opa. Aqui eu tinha 81 quilos, eu era eu. Aqui eu tinha 59. 59. Era cabeção, tá vendo? Só se via a cabeça, pescoço e cabeça, mais nada. Então ela preocupada porque eu continuava emagrecendo e continuava sem conseguir comer quase nada. Ela então me encaminhou para dois médicos, amigos dela, né? Um era especialista em ciências psicológicas, ele era parapsicólogo e era psicanalista, Dr. Lessa, e o outro era, como é que se chama exatamente, é que cuida do aparelho digestivo e tal, esqueci o nome agora, da especialidade, né? Que ia cuidar, ia verificar, ia cuidar do meu aparelho digestivo. Me atenderam inicialmente lá, no Hospital do Andaraí, e posteriormente eu fui, durante um ano eu fiquei com psicanalista, e durante 2 anos, no Dr. Lessa, fiquei um ano com ele. E com o doutor Menezes eu fiquei 2 anos. Enquanto isso, eu continuava a tarefa de copiar os sonhos e analisar. Aqui nós temos um caderno de sonhos que está datado aqui no cantinho de 1975, 10 de janeiro de 75. Esse caderno é todo ele de 75. Aqui tem um mais claro, tem uma página mais clara. 1975 está aqui no canto aqui, ó. É que dia 26, 27 de dezembro de 75. E eu continuava, né? Então, treinando, eu já tinha me acostumado, eu tinha me adaptado, né? 75 também aqui, 5 de julho de 75. Então, eu tinha começado em 66, que é o caderno inicial, 66, 29 de abril de 66, e agora, agora não era eu que ia interpretar meus sonhos, agora eu ia para um médico especialista, era um psicanalista, que ia cuidar da minha cabeça, porque eu não conseguia acreditar, quer dizer, qual dos dois médicos estavam certos. O que me disse aqui em Caxias, com a radiografia, que eu tinha um câncer de esôfago, ou o Dr. Kleber, que depois do exame lá do Andaraí disse que eu não tinha nada, eu tinha uma hérnia e tal. Nada não, porque ele me deu uma pronta dieta, que durante 6 meses eu só podia comer líquidos e pastoso. Aí depois de 6 meses ia devagarzinho experimentando arroz, macarrão, batatinha amassada, tal. Então meu cabeção pirou. Eu, na verdade, então continuava magrelo, com dificuldade de alimentação muito restrita, não comia na rua, nunca comia na rua. E aí lá fui eu, doutor Lessa e doutor Menezes. Doutor Menezes, o tratamento era comum, o remédio que eu mais usava era erixi paregórico, que o nome comum eu não vou dizer para vocês, que é um palavrão, mas na minha terra a gente chama por um nome, porque ele tapa mesmo. Você toma, ele tapa. Porque eu tinha, era como minha avó dizia, passarinho de uma tripa só. Comia e ejetava, então, e era cólicas constantes. Então, o trabalho do Dr. Menezes, meu organismo não estava respondendo. Fiquei 2 anos com ele, meu organismo não respondia. Eu continuava magrinho, né, 59 quilos, e por aí. E aí o Dr. Lessa era a minha esperança, que ele conseguisse tirar da minha cabeça aquela ideia de que o câncer, a probabilidade de um câncer no esôfago era maior do que a probabilidade de uma simples hérnia. Então, aí ele foi fazer o tratamento, foi muito cauteloso, foi muito cuidadoso comigo,
gostava muito da minha irmã e do meu cunhado, e ele foi muito cuidadoso comigo, e comecei as sessões de psicoterapia, principalmente na psicanálise. Então, na primeira sessão, desculpe, não tem como não dizer. Na primeira sessão, eu relatei para ele, quando ele ficou, eu deitado no sofazão, a luz, a meia luz, quase no escuro, a sala, e ele com um caderno anotando, e disse: fale o que vier à tua cabeça. Eu falei: eu estou lembrando de um fato, quando eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos, uma rede, um neném deitado nessa rede, e uma porção de pessoas ali naquela casa. O neném está muito febril, elas estão dando a ele remédio para a febre, mas o remedinho, a família é muito pobre, não está dando solução, não está conseguindo solução nenhuma. E aí elas saíram para buscar alguma coisa, batatas, para cortar batata e botar na testa, que isso baixa a febre. E quando elas saíram, eu fiquei sozinho, me aproximei da rede e fiz uma prece, onde me emocionei e as lágrimas escorreram, pedindo a Deus e a Virgem Maria que curasse aquela criança, que ela era tão novinha, tão inocente, por que ela estaria sofrendo tanto? E aí fiz uma prece fervorosa, com muita devoção, e quando vieram, a mulherada chegou, eu me afastei, fui para o cantinho de novo, que eu estava lá com a minha avó, e aí elas disseram: a febre passou. Então eu disse para o doutor Lessa: e eu até hoje, doutor, não sei se a febre passou porque eu rezei ou se a febre passou porque passou. Mas essa pergunta ficou na minha cabeça. Eu passei a ter um enigma que eu tenho que solucionar. No final das contas, eu consegui pedir a Deus que a febre da criança passasse e passou, então a minha prece curou a criança, ou não, ela ficou curada naturalmente, porque estava na hora dela ficar. Essa foi a primeira sessão. Depois, foi durante um ano. Na outra sessão, eu tive um outro sonho. Ele pediu para eu contar alguma coisa para ele. Geralmente ele dizia assim: o que te vier à mente, me conta. E aí eu relatava. Mas aí, enquanto isso, eu aproveitei e peguei pesado. Peguei pesado mesmo, porque se ele estava fazendo a psicanálise, eu agora ia aproveitar, ia tirar as dúvidas com ele. Ele terminou sendo meu professor. Então, símbolo, né? Quer dizer, cada vez mais o sonho. Aqui é um artigo de um filósofo que diz que o homem é a criatura mais burra do planeta, o que vai contra totalmente as minhas concepções, e eu guardei o artigo que me foi presenteado por um médico, o Dr. Edson, gastroenterologista. Dr. Menezes era gastroenterologista. E então eu entrei fundo, e aí a quantidade de livros, né, que eu fui para poder pesquisar. Aqui, ó. Livro dos Sonhos, Dirk e Julia Parker. Aqui dentro eu já tenho anotações aqui. Aqui é o sonho de alguém que me pediu para traduzir, não está datado, então... E aqui eu já estou entrando em neurofisiologia, quer dizer, já estou entrando no funcionamento do cérebro enquanto a gente está sonhando. Eu fiz anotações de um site onde eu estou fazendo aqui o meu resumo, a minha síntese desse site de neurofisiologia. O que é que acontece na mente, nos neurônios, quando nós sonhamos? Peguei pesado e as dúvidas eu tirava com o Dr. Lessa. Decidi fazer o meu curso de parapsicologia por conta própria, aí recebi de presente de um amigo Rosa Cruz esse livro Introdução à Simbologia. Comprei esse livro dos símbolos. Meu problema é: o sonho é o quê? Símbolos. E o que é o símbolo? Eu tenho que traduzir meus sonhos. Então eu contava as histórias para o Dr. Lessa, mas eu tinha mais coisas. E aí comecei a ir para os grandes. Os grandes quem eram na época? Era Jung e Freud. Então, recebi esta coleção das obras de Freud com 15 volumes, li, entendi, porque eu já praticava, não gostei muito,
do freudismo, esse negócio de dizer que a gente vive em função do sexo, que tudo que a gente faz... O resumo do freudismo é o seguinte: todas as nossas ações são dirigidas pelo id, ou inconsciente, que tem como finalidade o prazer sexual. É nisso que se resume o freudismo. Então, eu admirei porque ele fundou a psicanálise, que é uma ciência venerável, quer dizer, eu já estava indo longe na psicanálise, mas consegui... Não, são mais de 15, ó, volume 20, 20º, aqui, tá aqui, ó, volume 20. Então, acho que eram 25 volumes. Mas gostei desse. Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões. Aqui aprendi com ele o que é que tem a ver com o sonho, segundo a teoria dele, que para mim era melhor do que a Freud. Abreação, análise dos sonhos e transferência, tudo que era sonho, mas agora eles cobram, né? E aqui, acerca da psicanálise do inconsciente, ensaio, Carl Gustav Jung. Peguei pesado. Quando eu disse ao doutor Menezes que eu estava estudando isso, ele ficou pasmo. Ele ficou pasmo, falou: cara, você está querendo o quê? Tomar o meu lugar? Eu falei: não, doutor, eu não estou querendo tomar o teu lugar. Eu estou simplesmente fazendo o que eu sempre sonhei fazer, um curso de psicanálise, já que o senhor está me psicanalizando. E esse foi o último livro que eu li, o Projeto Semiótico. Sabe o que é isso aqui, esse livrinho aqui? Ele explica já em neurofisiologia, tá? Isso aqui já é neurofisiologia. Então, Carontina e de Peraia. Então, o projeto semiótico, elementos de semiótica geral. Como é que funciona o nosso tradutor bilíngue? Quer dizer, você está na minha frente ouvindo aqui o meu vídeo e eu estou falando. Eu não sei o que é que você está pensando, eu não sei o que é que você está sentindo, mas o teu sistema límbico é responsável pelos seus sentimentos, emoções, afetos, e o teu cérebro, o córtex cerebral, é responsável pelos seus pensamentos. Então eu só vou saber o que você pensa quando você falar. Mas para você falar, esses sentimentos e pensamentos terão que passar por um mecanismo, uma chavezinha, uma maquinazinha, que vai transformar sentimentos, pensamentos, emoções, afetos em palavras ou escrever. Então eu fui fundo. Projeto semiótico quer dizer como é que a nossa mente transforma, né, o verbo, o logos, o pensamento, né, em palavra. E como é que você que está me ouvindo está fazendo agora, ouvindo o que eu estou dizendo e traduzindo e entendendo o que eu estou dizendo. Eu fui até aí, você vê que eu fui fundo na neurofisiologia. O que eu queria era chegar até o mais profundo que eu pudesse. Até que finalmente eu tive um momento em que o doutor Menezes mandou eu falar, eu estou anotando. Aí eu falei assim: doutor, olha só, eu tive um sonho. Nesse sonho aparecia o meu avô a uma certa distância. Eu fui criado pelo meu avô, que era uma pessoa extremamente devota, falei a respeito dele, né? Era uma pessoa que tinha uma crença muito forte, uma fé enorme. Tentou passar isso para mim. O sonho dele era que eu fosse padre, mas quando eu entrei no mosteiro foi uma decepção geral. E eu sonhei que eu estava a uma certa distância dele e à minha frente tinha uma porta. Eu estava com a chave na mão, olhava para ele, olhava para a porta, introduzia a chave na porta, mas não conseguia girar. E ele olhava para mim, assim, perplexo, sem saber o que é que eu estava fazendo com aquela chave na mão, tentando abrir aquela porta. Parece que ele não entendia de nada, mas para mim, de trás daquela porta, tinha alguma coisa muito importante. E aí ele disse: é fácil de traduzir. Então, sente-se que nós vamos conversar. A chave é o símbolo do pênis. A fechadura é o símbolo da vagina. Então, é um sonho puramente erótico. Ele era freudiano, né? Não se esqueçam, tudo para Freud é sexo, tudo cheira a sexo. Então, ele era freudiano, então ele estava fazendo a minha psicanálise segundo a teoria do freudismo. E eu era junguiano. Então, aí eu disse a ele: doutor, o senhor me desculpa, mas o senhor está vendo a coisa só por um lado. Porque, olha só, o meu avô é místico,
é profundamente religioso. E eu estou estudando psicanálise e parapsicologia, estou entrando num ramo misto entre psicanálise e psicologia. Uma mulher espírita me deu esse livro. Esse aqui que vocês estão vendo, eu comprei porque ele foi reeditado, né? Mas esse aqui foi o que ela me deu, que eu guardo até hoje, foi o primeiro livro sobre hermetismo, né, que eu ganhei. O senhor está deixando de levar em conta que essa chave pode ser realmente outra coisa, não um pênis, porque eu estou satisfeito sexualmente, né, não tenho problema nenhum com mulher. Então a questão é o seguinte: eu recebi um livro de presente e esse livro fala de esoterismo, ocultismo, editor O Pensamento. O autor não quis se identificar, coloca no início aqui as colunas de um templo de Tebas, e aqui adiante, o tempo todo ele vai falar sobre os corpos e tudo mais, né? A teoria dos corpos, a aura, o pensamento, como é que o pensamento se transmite da cabeça para fora e de fora para a cabeça, completando aqui o projeto semiótico. E aí eu falei, doutor, tem uma gravura nesse livro aqui, que eu tinha levado do livro, que o senhor, eu acho que vai ter de considerar, porque eu estou convencido de que a chave que eu tenho na minha mão, que não quer rodar a fechadura da porta para abrir, é essa figura aqui, que segundo o autor do livro é a chave para o controle do pensamento, o controle do sentimento, o controle das emoções, o domínio de si. É essa chave que está na minha mão. E eu quero abrir a porta para saber como é que eu posso fazer isso. Ele abriu a boca perplexo e disse assim: realmente eu devia ter considerado as duas hipóteses. Você está sabendo mais do que eu sobre psicanálise. Eu vou lhe dar alta porque você não tem nada a fazer aqui comigo. Eu não digo isso com vaidade não, viu, minha gente? Porque ele era um amigo muito agradável, mas eu tinha ido muito fundo, né? Eu tinha ido muito mais fundo do que ele imaginava. Então eu estava indo profundamente em Jung, em sonhos e tal, e tinha lido o projeto semiótico, que é neurofisiologia do cérebro, como é que o cérebro, no sonho ou fora do sonho, ele funciona. Aí eu aceitei. Realmente, para mim, era claro, meu avô era místico, mas eu, através da religião, não tinha encontrado o que eu procurava. Através da psicanálise eu estava perto, mas também não. Através da parapsicologia, tinha me aproximado mais ainda, mas ainda não cheguei ao que eu queria. Mas, de repente, esse livrinho, que, na verdade, eu mostrei para vocês o original, como foi dado, né? Com essa pequenina gravura aqui, uma gravura aparentemente, sei lá, sem importância nenhuma, né? Aqui está a chave. Mantenho até hoje esse livro com muito carinho e nos meus cursos sempre eu mostro. A chave era isso. Ele admitiu. Falei, estou sexualmente satisfeito, não tenho dificuldade com mulheres, apesar de estar bem mais magro do que com 81 quilos, ainda sou um homem bonito, olhos azuis, todos os cabelos da cabeça, 1,80 m, então a voz grossa, impostada, né? Quer dizer, eu tenho tudo para não sentir frustração sexual. O senhor levou pelo caminho errado. A meu ver, o senhor deveria ter enveredado também pelo fato da chave ser a chave mesmo, a chave, né, que abre a porta para um novo mundo, um novo universo e um novo conhecimento que nem eu sei, nem o senhor sabe. Mas esse livrinho aqui está dando que eu estou com a chave, a porta está fechada e eu não consigo virar a fechadura da porta. A mulher era espírita, portanto, o espiritismo é um pouco da parapsicologia, é um pouco de tudo. Quer dizer, Kardec misturou um pouco de tudo naquele caldeirão e aí ele me deu alta. E aí eu fiquei só com o Dr. Menezes. E continuando a fazer o meu trabalho de extração dos sonhos.
Mas aí eu já pensei o seguinte, pô, o doutor Lessa disse que eu já sou um psicanalista, que eu conheço tanto ou mais do que ele. Por que você não vai fazer um curso de psicanálise? Eu falei, porque eu não sou médico. Naquela época, só quem podia fazer o curso de psicanálise era médico. A minha irmã enfermeira, Marilena, tinha uma amiga na Venezuela que disse, aqui não. Qualquer pessoa que tem um diploma superior pode fazer psicanálise. Manda teu irmão para minha casa, em um ano ele faz psicanálise, volta para o Brasil, registra o diploma dele e vai ser psicanalista. Mas quem disse que eu queria voar de avião daqui até Venezuela e ficar um ano na casa da irmã dela? Mas ela, coitadinha, ela fez tudo para eu ser feliz. Minha santa irmã amada, que já está com quase 80 anos. Então, eu fiquei, aí o amigo, como eu disse, né? O amigo que me encontrou disse que tinha um diretor de um colégio no Parque Fluminense e de um colégio em Parada Angélica, e os dois colégios que ele trabalhava estavam precisando de um professor de inglês e português, e ele pediu a vaga para mim, se eu queria. Aí eu disse a ele que eu queria. Só que da praia do Flamengo para a Parada Angélica é meio indigesto, né? Então eu tinha um tio que morava em colégio, ali perto de Irajá, perto daquele miolo ali, agora não me lembro totalmente dos bairros. E vizinho dele morava o diretor de um dos colégios, que saía de casa toda manhã de carro, e ia para o colégio dele e voltava de noite. E aí ele disse, você dá um dia no Macê todo e um dia todo lá em Parada Angélica. Então, da casa do meu tio em colégio para o Parque Fluminense era mole. Pegava um ônibus de lá para Caxias, colégio para Caxias, depois pegava um ônibus de Caxias até o Parque Fluminense e descia, e aí conheci uma menina que eu achei bonita e terminamos casando, mas aí não demorou muito tempo, uns 2 anos, o mesmo colega, o mesmo professor que dava aula no Colégio Duque de Caxias, disse, olha, estou segurando uma vaga no Duque de Caxias porque o professor de português e inglês saiu, e eu estou segurando a vaga para você. Você quer? Tá brincando, né? Perguntar se gato quer sebo, porque Colégio Duque de Caxias era o sonho. Era o sonho, era o melhor colégio, junto com o Colégio das Feiras, era o melhor colégio do Duque de Caxias. Então eu, professor Marlanfe, ia dar aula no Colégio Duque de Caxias. Já estava fazendo a faculdade, né? Já estamos aí por volta de 1970. E aí eu vim feliz, satisfeito, me dei muito bem. O Duque de Caxias me acolheu de tal maneira que ficou sendo a minha segunda casa, né? Foi durante muito tempo, né? Foi minha segunda casa. Em 76 eu fui acometido de uma doença, de novo, aquela maravilha daquele esôfago voltou, a desgraça voltou em 2006, e aí o pesadelo voltou e eu tive que deixar o colégio, cair seu benefício, mas isso fica mais tarde, né? Está no nosso envelope, né? E tive um sonho, e num sonho eu estava numa sala. Nessa sala tinha muitos livros, como se fosse essa nossa aqui, mas só tinha livro de yoga. E entre esses livros de yoga tinha um autor que se chamava Hermógenes, que me chamava a atenção. Aí eu, indo a uma livraria, encontrei de fato um setor de yoga, e um setor de yoga que era só Hermógenes, que ele publicou inúmeros livros. Era o melhor professor de yoga do Rio de Janeiro, acho que do Brasil. Foi ele que trouxe a yoga da Índia para o Brasil, não foi Madame Blavatsky. Aí eu peguei esse, que é Yoga Terapia. Ele está aqui, meu saudoso e queridíssimo professor, que é o retrato da esposa dele. Quando ele não podia dar aula, ela dava. Não tinha porque ele dava conferências, ele ia para o estrangeiro. Aí eu peguei Yoga Terapia. Pronto. Aí eu fui ler, tem a parte teórica e tem a parte prática. E ele manda fazer esse gráfico. Ele diz, faz o gráfico antes de começar. Então, aqui você começou, está lá embaixo. Aí você vai fazer as práticas, você vai subir, 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 aí vai cair. Não se preocupe, essa queda aqui é esperada. Você não vai medir a sua melhora pelas quedas, mas pelo pico. Você depois vai fazer uma linha no pico, e você vai ver o que é que você alcançou.
porque as quedas serão cada vez menores. Olha só que ideia fantástica. Aqui eu botei janeiro, fevereiro, março, abril, dia 1, 2, 3, 4, 5. Cada mês eu fazia um gráfico desse estatístico, e aí eu fui vendo exatamente que se reproduzia. Cada vez menos, as quedas cada vez menores e os picos cada vez maiores, até que eu cheguei no platô, estabilizei. Não cheguei ainda a essa curva para cima, mas estabilizei. Aí, quando eu cheguei no Dr. Menezes, naquele mês, aí lendo muito sobre yoga, procurando ao máximo aqui está o meu sonho, era sempre o poderes secretos dos yogis. O que eu queria era abrir a porta, a chave que abre a porta dos poderes secretos. Então aqui está uma apostilazinha sobre os poderes secretos dos yogas. Eu estava com tudo na mão, estava com a chave, agora eu precisava girar a porta. O livro de yoga do professor Hermógenes foi fundamental. Foi fundamental. Aí eu decidi que faria aquilo, e eu estava subindo, aquele gráfico funcionou maravilhosamente, eu cheguei ao platô, estabilizei. Quando eu estabilizei, então o meu corpo mudou imediatamente. Vamos terminar mostrando. Aqui estou eu, tá vendo? No meio de alguns alunos conhecidos, né? Esse aqui é meu irmão. Olha, ó, já não estou mais nem 81 quilos, nem 59, 62 quilos. Quando eu cheguei no doutor Menezes, e ele me pesou 62 quilos e 300 gramas, exatamente. Ele disse, o que é que você está fazendo de novo? Eu disse, yoga. E se você encontrou a solução. Agora, continue fazendo isso, porque os meus remédios eram só para te segurar. Agora você encontrou a solução. Continue. Eu continuei, me aprofundei na yoga, passou a ser o carro-chefe dos meus cursos, e aqui estou eu com uma turma pequena, a minha primeira turma de yoga. Olha só, esse senhor aqui é médico, viu? Ele é médico. Aqui estou eu, ainda magro, mais careca, mas já estabilizado. Aqui estão os símbolos e aqui está o pessoal. Depois dessa turma cresceu e se transformou nessa turma aqui. Eu cheguei a ter 30 alunos. 30 alunos. Então nós vamos parar aqui. Aqui eu já estava, então, dando aula no colégio, e nos dias que eu não tinha aula no colégio, eu dava aula de yoga numa sala que eu tinha alugado, dava 40% à dona da sala e o restante era meu. Ganhei bastante dinheiro, porque o pessoal tinha bastante aluno. Então, foi uma virada e eu achei, estou quase bom. Daqui a pouco eu viro a chave. Agora eu já sabia, o problema era virar a chave. Como virar essa chave, eu não sabia, mas eu sabia que eu tinha que virar a chave. Então, desculpem, tá? Não tem como não contar isso para vocês entenderem até o ponto que, na verdade, depois da porta tinha essa caixinha. E essa caixinha me foi presenteada, né? E com ela veio uma revolução na minha vida. Vocês já viram que tem a ver com o Egito? Veio uma revolução na minha vida, então só vou mostrar ela no momento certo. Já estamos em 1970, eu, professor do Colégio Duque de Caxias, professor do Colégio Cruzeiro do Sul, então em Duque de Caxias até estimularam a me candidatar a vereador, que eu era o professor mais conhecido, mais famoso. Não é para me gabar, mas eu era muito comunicativo e os meus alunos eram, na verdade, todos meus amigos. O diretor do Duque de Caxias chegou uma vez assim, vou tirar você, não descansarei, doutor Eli Combato, não vou descansar enquanto não tirar você do Cruzeiro do Sul, porque eu quero que o show Marlanf seja exclusividade do Colégio do Duque de Caxias. Eu me senti todo orgulhoso, mas era um orgulho assim, benéfico, porque isso quer dizer que eu estava desempenhando meu trabalho bem. Cada aluno eu transformava num amigo e transmitia o meu conhecimento com toda facilidade, gostava muito do que eu fazia, transmitia o conhecimento, gostava muito dos alunos e eu estava feliz, embora não tivesse ainda curado, né? Então, doutor Lessa disse, agora vai por sua conta. Continuei a fazer Yoga para Nervoso de Hermógenes, foi meu livro durante muito tempo. O primeiro não é esse, eu dei de presente a alguém, e esse aqui já foi o segundo que eu comprei. Pronto, então vamos parar por aqui. Fica agora essa fase
né? Eu começando a ter alunos para os quais eu estava passando esse conhecimento, para os quais eu estava fazendo essas apostilas. Ó, essa daqui é para psicologia e religião, tá vendo? E essa outra que tem aqui é ciências que precederam a parapsicologia. Ciências que precederam a parapsicologia. Portanto, aqui era um curso de parapsicologia que eu estava ministrando. E as aulas de yoga, nas aulas de yoga eu passava o conhecimento que está ali. Essa era a minha realidade. Veja que tem uma turma bastante grande, mas a sala não foi suficiente. Eu tive que mudar porque eu cheguei a ter 30 alunos em círculo. 30. Então, muito obrigado. Vejam o vídeo, deem seu like. Eu fui além, não era a minha intenção. Inscrevam-se no canal e até a próxima.